Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Introdução da lição. O ministério de Elias estava muito próximo de seu fim. E agora, um sucessor se prepara para a continuidade da obra do Senhor. Nesta lição, estudaremos a historicidade da sucessão do profeta Elias. Item número 1 da lição, a historicidade da sucessão do profeta Elias. Esta historicidade começa, então, quando Elias e Eliseu empreende uma viagem que vai da cidade de Gilgal para Betel, depois para Jericó, até chegar ao rio Jordão. Então, essa é o início, eles partindo de Gilgal, o início de uma grande viagem que ia culminar com sinais, prodígios e maravilhas do Senhor. Então, isso está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Na sequência dessa história, na caminhada deles, nesta viagem, Elias, por 3 vezes, ele interpela Eliseu e sugere que o seu discípulo ficasse na cidade remanescente onde eles chegavam. Ou seja, quando Elias e Eliseu chegaram em Betel, Elias interpelou Eliseu. Quando eles chegaram lá em Jericó, da mesma forma. E, portanto, o que houve aqui é que Elias fez um teste para realmente ter absoluta certeza do chamado e da vocação de Eliseu. Vamos fazer uma leitura no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6, de forma separada. No versículo 2 diz assim: Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então a primeira foi em Gilgal, para eles ficarem lá. No caso, Eliseu ficar lá. No versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. No versículo 6, disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Porquanto aqui o que ocorreu foi que nas 3 cidades, Gilgal, Betel e Jericó, Elias propõe a Eliseu ficar, se separar dele, como uma forma de entender se o chamado e a vocação de Eliseu, se ele estava cônscio, certo, convicto do seu chamado e da sua vocação. Eliseu, muito fiel ao seu mestre, bem como ao seu chamado e vocação, responde a Elias, glorificando o nome do Senhor e que jamais abandonaria Elias. Por 3 vezes, Eliseu disse a Elias: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Isso demonstrou a responsabilidade do seu chamado, da sua vocação. Hoje,
Muitos querem abandonar o seu chamado, a sua vocação, por causa de picuinhas, por causa de problemas, de fatores externos, de relacionamentos. E isso é muito ruim para a pessoa que é chamada, vocacionada pelo Senhor para realizar uma grande obra. E Eliseu mostra aqui a nós exatamente isso. Não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado. Não desista da sua vocação, porque foi Deus que determinou. Então não são fatos circunstanciais que serão mais fortes do que esse chamado, do que essa vocação. Continue a obra do Senhor. No evento seguinte a este, os discípulos de Eliseu, por 2 vezes, sugerem a Eliseu abandonar. No caso aqui, foram os discípulos de Elias e de Eliseu juntos. Então, eles sugeriram: Eliseu abandona a Elias, já que o nosso mestre vai ser tomado aos céus. Então, de que adianta continuar com ele? Nesse sentido, então, nessa sugestão de ele abandonar Elias em virtude da iminência do profeta ser tomado pelo Senhor para os céus, Eliseu simplesmente repreendeu seus discípulos por 2 vezes, dizendo que se calassem. Ou seja, os discípulos não tiveram a visão nem o entendimento do que é que realmente estava para ocorrer, da ação de Deus na vida deles. E estavam vendo apenas os fatores circunstanciais que estavam ali à vista deles. Não conseguiram enxergar o mundo espiritual. E por isso estavam falando coisas indevidas ao seu mestre. Eliseu, já com uma visão ampla, até mesmo com uma visão de sucessão, não porque ele quisesse isso, ele disse: calai-vos. Vocês não sabem quais são os pensamentos de Deus e bem o que ele quer fazer nas nossas vidas. Isso nos coloca a posição de que nós devemos aprender a fazer a leitura do mundo espiritual, a compreender e buscar a vontade do Senhor nas nossas vidas, o entendimento dessa vontade. O que Eliseu demonstrou aí foi determinação, foi persistência na sua missão e uma alta resistência aos obstáculos interpostos ao alcance dos seus projetos. Ele não vislumbrou coisas terrenais para impedir o que Deus tinha para fazer na vida dele, que nós vamos ver na próxima aula. O que foi que o Senhor realizou na vida de Eliseu? Pelo menos aí 18 milagres. E se ele tivesse desistido? Como isso ia ser realizado? Então, vamos fazer aqui uma leitura no segundo livro dos Reis, do capítulo 2, o versículo 3 e 5, de forma separada. No versículo 3 diz assim: Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei. Calai-vos. Ou seja, aqui é uma sugestão, né? De dizer assim: olha, o ministério vai acabar hoje, porque o profeta Elias vai ser tomado. Então, estavam sugerindo para que Eliseu abandonasse, deixasse para lá o mestre, o profeta Elias. E nesse sentido aí, nós já falamos, né? Foi determinação, foi persistente e foi resistente a esta sugestão, né? De se colocar como se o ministério acabasse ali, depois que Elias fosse tomado aos céus. No momento seguinte, Elias e Eliseu, eles chegam ao Jordão e passam pelas águas.
repartidos no Rio Jordão. Acontece ali um grande milagre. Com 50 discípulos a certa distância deles dois, eles na margem do rio, Elias ele enrola o seu manto e mergulha o manto nas águas do Rio Jordão, que de forma instantânea elas são repartidas. E os profetas, bem como todos os discípulos que estavam lá à distância, passam para a outra margem do rio, em terra seca. Aí, um grande milagre à vista de Eliseu e também dos discípulos. E se Eliseu não tivesse continuado a sua jornada, ele não teria visto o poder de Deus agindo em Elias. Então Deus realiza milagres nas vidas dos seus servos. E, portanto, Deus vai realizar milagres na tua vida. Você tem que crer, ter fé nisso. Ter determinação, persistência, resistência. Isso vai acontecer. Esse fato que nós narramos agora aconteceu, está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Grande milagre do Senhor. Na sequência, então, Elias interpela a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da parte dele. Elias, ele diz: Olha, Eliseu, o que é que você gostaria de receber da minha parte? Aí Eliseu responde a Elias: meu pedido é que eu quero o dobro do poder que o Senhor tem concedido pelo Espírito Santo. Eu dobro deste poder que, ao mergulhar o manto nas águas, as águas se separam. E tantos outros que Elias fez, no sentido de ser instrumento de Deus. Sabe o que foi que Elias respondeu para Eliseu? Que seria difícil ele receber a porção dobrada de poder, de unção do Espírito Santo. Mas tinha um condicional que o seu pedido poderia ser atendido. Qual era? Que ele estivesse presente na ocasião do arrebatamento de Elias. Se Eliseu estivesse presente no momento em que Elias fosse arrebatado, ele receberia a porção dobrada. Agora, se ele não estivesse presente, então ele não seria atendido. Isto prova mais uma vez a persistência, a determinação, a fé de Eliseu. Ele creu na palavra que o mestre dele disse. Não vou te abandonar, vou ficar contigo até o fim. Porque quero receber a porção dobrada, essa determinação para os seus objetivos. E nós precisamos ter essa determinação para alcançar os objetivos. Não desistir. Porque quem desiste no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Se você desistir no meio do caminho, você não chega a lugar nenhum. Fica estagnado ali, ou até mesmo retrocede, muitas vezes. Vamos fazer aí uma leitura no versículos 9 e 10 do segundo livro dos Reis, capítulo 2, que diz assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Está aí o condicional. E Eliseu creu nisso daí. Na sequência dessa historicidade, dos fatos, dos acontecimentos, Elias e Eliseu caminhavam, conversando. E, de repente, Elias é arrebatado aos céus através
de um redemoinho, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. Que coisa impressionante. Ao ver Elias em ascensão aos céus, depois disso, Eliseu clama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E então ele rasgou as suas vestes e nunca mais ele viu o seu mestre. Então, o que nós podemos aprender disso daí é que, tal qual Elias, no dia do Senhor, nós seremos arrebatados. Enoque foi o primeiro a ser arrebatado, depois Elias. Eles dois não passaram pela morte física. Nós passaremos pela morte física, mas seremos ressurretos. Jesus vai nos ressuscitar num corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos fisicamente e espiritualmente na volta do Senhor terão seus corpos transformados em corpos glorificados. E aí vamos ascender aos céus, se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens e viver eternamente com Ele. Este episódio mostra, sim, que é possível existir o arrebatamento e ele vai ocorrer, porque o Senhor disse o que está escrito na sua palavra. O segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 11 ao 12, diz assim: indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho, porque vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Depois deste arrebatamento de Elias, então Eliseu ele pega o manto de Elias, que este deixara cair. E então, com esse manto, ele fere as águas do Rio Jordão, que se divide para um e outro lado. E Eliseu passa para outra margem, de volta ao local da origem. Significa aí que ele recebeu sim a porção dobrada. Ele recebeu sim a unção dobrada do Espírito Santo que estava em Elias. E por isso, quando este milagre é realizado tal qual antes ocorrera, quando Elias fez este milagre, significa que a fé de Eliseu foi consumada. A partir dali ele já teve a certeza de que o seu pedido, a sua vontade, foi atendida pelo Senhor. Esta foi a resposta da fé de Eliseu. Uma fé genuína. Uma fé que foi exercitada. Não foi uma fé só de boca, mas de prática, de exercício. Então, muito, vamos dizer assim, pedagógico esse ensino para nós. Muito pragmático esse ensino. As coisas de Deus acontecem. O que ele promete, ele realiza. Ele não falha em nenhuma promessa. E ele não vai falhar em nenhuma promessa para ti. Tenha certeza disso. Bom, na sequência, os discípulos de Elias e Eliseu reconhecem em Eliseu a unção dobrada de Elias. Aqueles discípulos que estavam sugerindo que Elias ia ser tomado aos céus e que o ministério ia acabar. Não, o nosso ministério vai se acabar, porque Elias vai embora. Não. O Senhor estabeleceu um sucessor. E quando um líder termina o seu ministério, o Senhor levanta outro. E neste caso aqui, levantou um outro com porção dobrada de poder de Deus na vida dele. E isso foi reconhecido pelos seus discípulos. Essa unção dobrada, essa unção de poder, foi concedida pelo Senhor a Eliseu, simbolicamente representado pelo manto do profeta Elias. Não é que o manto do profeta Elias
tinham o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. O manto foi uma forma simbólica de representar a passagem, ou a continuidade, melhor dizendo, desse poder de Deus na vida de uma pessoa. Só que essa continuidade de poder foi agora conseguida de forma dobrada. E é o que nós vamos ver na próxima lição, na lição 6. Ou melhor, na lição 7. Nós vamos ver o que foi que Deus realizou na vida do profeta Eliseu. Pelo menos aí 18 sinais, prodígios e milagres foram realizados por Deus, usando como instrumento o profeta Elias. No versículo de número 15 do segundo livro dos Reis, capítulo 2, diz assim: Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então veja aqui, no versículo 13 e 14 diz assim: Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Depois disso, vendo, pois, aqui o versículo 15, vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, reconhecendo aqui, não que ele era um Deus, mas a autoridade dele. Reconhecendo aqui que ele recebera bênção do Senhor, uma unção dobrada de poder que estava em Elias e agora foi concedida a Eliseu, dada continuidade a Eliseu. Não foi Elias que transferiu esse poder, foi o próprio Deus que deu continuidade a esse poder agora de forma dobrada em Eliseu. E, por fim, os discípulos eles pedem a Eliseu para realizarem busca a Elias. Preste atenção aí que os discípulos ainda não estavam compreendendo muito bem o que é um ministério. E eles não entendiam, vamos dizer assim, o objetivo do chamado de Elias, do chamado de Eliseu. Eles ainda estavam meio que no chão, na horizontal, pensando nas coisas que acontecem aqui de forma circunstancial. Então eles pensaram assim, os discípulos, supondo que Deus poderia, olha as conjecturas que eles fizeram. Supondo que Deus poderia ter lançado Elias de volta no monte ou em algum vale, os discípulos pediram a Eliseu para realizarem buscas à procura de Elias. E apesar de uma resistência inicial a este intento, Eliseu disse-lhes que não fossem em busca de Elias, mas concedeu então que eles realizassem o intento deles. 50 homens então procuraram por Elias durante 3 dias e não o acharam. Ou seja, os discípulos não estavam vislumbrando este mundo espiritual, as coisas do mundo espiritual. Estavam enxergando apenas coisas de forma natural. E achavam que poderiam encontrar Elias. Quando aqui Deus mostra um ato profético que vai acontecer com aqueles que são de Cristo. O arrebatamento, a glorificação, o corpo glorioso. Todos nós estaremos num corpo glorioso e seremos arrebatados aos céus, para se encontrar com Jesus e viver eternamente. Eliseu repreendeu. Quando eles voltaram e disseram, depois dos 3 dias, nós não achamos Elias. E não iam achar mesmo. E Elias foi arrebatado aos céus para viver eternamente com o Senhor.
E o que Eliseu disse? Repreendeu e disse: não vos disse que não fosseis? Ou seja, o que nós aprendemos deste fato é que a liderança e a missão de Eliseu se consolida a partir daqui, destes milagres realizados por Deus na vida deste homem. E estes milagres realizados na vida de Eliseu, de Elias e agora de Eliseu são sucessivos. Pelo menos 18 sinais, prodígios e maravilhas ocorreram a partir daí. Porque agora o sucessor de Elias é Eliseu. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Eliseu foi um homem que demonstrou grandes virtudes espirituais e morais neste episódio da sucessão de Elias. Pois ele demonstrou ser um homem fiel ao seu mestre, um líder de discípulos instáveis na fé, então ele compreendeu isso. Tá? Ele teve paciência para comandar esses discípulos, tá? Que estavam instáveis na fé deles, que não tinham não tinham como contemplar as coisas de Deus naquele momento. E então ele não desistiu do seu chamado. Ele não desistiu da sua vocação. E realizou com amor a obra do Senhor. Que nós vamos ver na próxima aula, que ele realizou na obra do Senhor. E aqui nós devemos fazer o mesmo. Façamos o mesmo que Eliseu fez. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.